Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira, mais um culto de oração. Eu sou o Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial. Hoje, eu queria refletir sobre a nossa humanidade. Nós temos visto nos jornais histórias desastrosas, histórias desumanas. Um tratamento ruim com algumas pessoas na área da saúde. Nós temos visto também questões políticas que não estão sendo bem resolvidas, tratamentos desumanos em todas as áreas, inclusive ultimamente tem repercutido o caso de uma criança que morreu por causa de maus tratos. E nós olhamos para essas situações e falamos, quando que o ser humano se tornou assim? Quando nos tornamos tão desumanos? Eu queria hoje que você saísse daqui querendo ser uma pessoa melhor. Mas eu não queria fazer isso na maneira convencional. Te dar os passos de como ser uma pessoa melhor. Não, hoje não é um papo de coaching. 12 passos, 15 passos, 50 passos. Até porque nós somos preguiçosos, né? Quanto menos passos, melhor. Hoje eu quero te mostrar o motivo. Hoje o meu objetivo é fazer com que o seu coração ferva por querer ser um homem, uma mulher melhor. Mas não só ser um homem ou uma mulher melhor, mas ser um homem ou uma mulher de Deus. E eu quero fazer isso baseado no motivo pelo qual você tem que querer isso. Tem um propósito para você ter que querer ser um homem ou uma mulher melhor. E eu quero fazer isso de uma abordagem diferente. Eu quero fazer como se fosse uma investigação. Eu curto muito série de investigação criminal. E nas investigações que eu assisto, normalmente tem um problema a ser resolvido. E hoje eu queria resolver um problema. Eu queria responder uma pergunta que talvez você nunca se fez, mas é uma pergunta extremamente importante quando se fala de humanidade na Bíblia. A pergunta é, Adão e Eva tinham um umbigo? Talvez você esteja pensando, isso é uma brincadeira, né, Silas? Mas não, essa é uma pergunta importante. Na igreja medieval, vários debates se debruçaram para saber se Adão e Eva não tinham um umbigo ou não. Porque isso influenciava o caráter do Criador, era um debate importante. Isso influenciou não só os debates teológicos, mas também a arte. Na Idade Média, se você pegar as pinturas dessa época, o umbigo é sempre tapado. Eles pintavam Adão e Eva com aquelas folhinhas, né, para tampar os órgãos genitais, e essa folhinha esticava um pouquinho e tampava o umbigo. Até que um artista, um pintor, Michelangelo, decidiu chutar o balde e no teto da Capela Sistina, ele pintou Adão com um belo umbigo. Essa pintura com certeza você conhece, ela chama A Criação de Adão, de Michelangelo, procura no Google depois. É aquela imagem que tem Deus de um lado, Adão do outro, e Deus e Adão eles se conectam por meio do dedinho assim, né? Parece até a imagem do filme do ET. Não, brincadeira. Mas eles estão conectados e Adão está lá sem roupa com um umbigo à mostra. Michelangelo teve coragem e pintou o umbigo de Adão. Será que Adão e Eva tiveram um umbigo? Esse é o problema que a gente vai se debruçar hoje. Com o propósito de achar por que nós devemos querer ser homens e mulheres de Deus. E como eu falei que vai ser uma investigação, a primeira pista para a nossa investigação tem em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. São as primeiras pistas sobre a origem da humanidade. Vamos ver se Adão tinha um umbigo ou não? Vamos lá? Gênesis 1, versículo 26 e 27. Está escrito assim. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Esse texto ainda não responde à pergunta se Adão e Eva tinham um umbigo ou não, mas eles mostram a criação do homem e da mulher e qual foi o molde que Deus usou. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Tem um vídeo em que eu explico o que significa a imagem e semelhança, depois você pode ver, vai aparecer em algum lugar aqui na tela, você pode ver depois. Mas basicamente, ser imagem e semelhança de Deus significa que o homem e a mulher, eles foram criados para representar quem Deus é. Eles foram criados para serem os representantes de Deus. É por isso que logo depois de dizer que o homem e a mulher seriam criados, ele fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele vai dar uma função de domínio, uma função de governo, ele vai falar, domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais e tal. Uma função de domínio. O homem foi criado com o propósito de ser o representante de Deus na Terra. É para isso que ele foi criado. Esse é o propósito. Espalhar a glória de Deus. Mostrar a grandeza de Deus. Adorar ao Deus verdadeiro. Ser parecido com esse Deus. E espelhar para todo o universo quem Deus é. Esse é o propósito da humanidade. Esse é o propósito do ser humano. Mas tem algo que, quando a gente fala de imagem e semelhança, que a gente sempre se esquece. Ser imagem e semelhança, sim,
significa ser um representante de Deus na Terra. Mas o fato do ser humano ser o único ser criado à imagem e semelhança é muito importante. Porque os animais não foram criados. As árvores, os planetas, as estrelas não foram criados à imagem de Deus. Por que será? Porque imagem e semelhança também tem a ver com parentesco. Imagem e semelhança também tem a ver com filiação. Tem a ver com relacionamento familiar. E eu não estou ficando maluco. Isso é a segunda prova que eu quero mostrar para você da nossa investigação. Que está em Gênesis capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Vamos lá? Passam as páginas aí. Gênesis 1 ainda não respondeu se Adão tinha umbigo ou não. Vamos ver se Gênesis 5 agora, a segunda prova, a gente vê alguma coisa sobre o umbigo de Adão e Eva. Vamos ver. Está escrito assim, Gênesis 5, versículo 1, 2 e 3. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Olha só que interessante. A gente ainda não tem a resposta final para a nossa pergunta, Adão e Eva tinham um umbigo, mas a gente vê que imagem e semelhança não tem a ver só com ser um representante de Deus na Terra, mas imagem e semelhança tem a ver também com parentesco. Deus criou Adão e Eva para serem para desfrutarem de um relacionamento íntimo, um relacionamento de pai e filho. Esse é o propósito pelo qual Deus criou os homens à sua imagem e sua semelhança. Deus criou para que eles espelhassem a sua glória por meio de um relacionamento extremamente íntimo. E agora a gente vê aqui Adão tendo um filho à sua imagem conforme a sua semelhança. A gente vê ele tendo Sete como seu filho. Então quer dizer que Adão ele foi criado para ser filho de Deus? Sim. Então quer dizer que Adão ele realmente era um filho de Deus? De onde você tirou isso? Eu tirei isso da Bíblia. Lucas capítulo 3, versículo 38, na genealogia de Jesus, ele vai de Jesus até o final da genealogia, até o primeiro homem, Adão. E aí no versículo 38 ele diz assim, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Adão foi criado como filho de Deus. Ser imagem e semelhança implica num relacionamento de parentesco também. Relacionamento de filiação. Então quer dizer que se Adão é filho de Deus, todos os filhos de Adão são filhos de Deus? Não. Infelizmente não foi assim. Esse era o propósito inicial de Deus. Esse era o propósito. Deus queria que o homem multiplicasse a imagem dele, perfeita, sem pecado. Mas o homem e a mulher não se mantiveram santos para sempre. Certo dia, a mulher conversou com uma serpente e essa serpente a enganou. E a mulher e o homem decidiram se rebelarem contra Deus, decidiram ir contra o sistema, decidiram se rebelar contra o sistema e desobedeceram a Deus comendo do fruto que Deus ordenou que não comesse. E ali, Adão e Eva se tornaram pecadores. E essa imagem de Deus foi manchada pelo pecado. A partir dali, Adão e Eva não multiplicam mais pessoas iguais, idênticas a eles no começo, sem pecado, iguais à semelhança de Deus perfeita. Não. A partir dali, Adão e Eva agora multiplicam pecadores. Sete é a imagem e semelhança de Adão, que é a imagem e semelhança de Deus, mas agora corrompido pelo pecado. Adão e Eva agora multiplicam seres humanos pecadores. Por causa do pecado, eu e você, nós nos tornamos menos humanos. O engano da serpente para Eva, olha, coma desse fruto, porque você, quando comer, você vai ser parecido com Deus, conhecedor do bem e do mal. Esse engano nos assola até hoje. O engano de querer ser Deus. Nós queremos ser Deus. E esse engano nos assola até hoje. Isso faz com que a gente fuja do propósito de espelhar e espalhar a glória de Deus para buscar sermos reconhecidos. E aí, com isso, nós deixamos de ser humanos e vivemos de maneira subhumana. Nós vivemos e fazemos coisas desumanas por causa do pecado que está em nós. Mas na história, Deus sempre quis que o homem desfrutasse de um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de filiação.
e que esse relacionamento fizesse com que essa pessoa fosse influenciada e espalhasse quem é o Pai dele, o Pai verdadeiro, o Pai celestial, e espalhasse quem é Deus. E aí, por causa disso, Deus envia o Filho verdadeiro dele, o Filho primogênito, o Filho unigênito, o Filho em excelência, envia Jesus Cristo, o qual o autor de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele que é a expressão exata do ser de Deus. Por meio de quem nós podemos conhecer quem Deus é. João diz que ninguém nunca viu a Deus, mas viu. Aquelas pessoas daquela época viram o Filho de Deus unigênito, Jesus Cristo. Eles viram Jesus Cristo, aquele que espelhava e espalhava a glória de Deus. E porque Jesus foi obediente até o final, e porque Jesus foi justo, não pecou, e porque Ele morreu para pagar pelos nossos pecados, eu e você, nós podemos ser aceitos como filhos de Deus se cremos em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez. Se confiarmos no sacrifício de Jesus e confiarmos que Ele morreu e ressuscitou para nos dar uma vida nova, nós somos também aceitos como filhos de Deus. Isso está em João, capítulo 1, versículo 12. E é interessante que nessa investigação agora a gente começa a entender, por meio de Jesus, qual era o papel de Adão. Adão não foi criado para ser um fim de si mesmo, mas na realidade Adão só apontava para um Adão maior e perfeito. A história de Adão em Gênesis, ela apenas aponta para um Adão maior e perfeito, para um filho maior e perfeito, para aquele que é a imagem perfeita de Deus. Isso eu não tirei da minha cabeça. Isso está escrito na palavra. Essa é uma outra pista sobre a identidade de Adão e como ela aponta para o nosso Salvador. Isso está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 14. Olha só o que está escrito lá em Romanos 5, versículo 14. Ele vai dizer assim: mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Ele está falando assim que a morte habitou todos os seres humanos, independente se a pessoa desobedeceu ou não, porque pecado é algo que vem de Adão. Não é só o que eu faço ou deixo de fazer. Pecado é uma condição. Eu nasci pecador. E aí ele vai mostrar a identidade de Adão. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que haveria de vir. Adão apenas aponta para um Adão maior perfeito. Ele aponta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele é o Filho perfeito de Deus e por causa dele, eu e você, nós podemos desfrutar desse relacionamento. E por causa de Jesus nós recebemos uma missão. Você sabia que você, a partir do momento em que você creu em Jesus, foi salvo, Deus está trabalhando em você para transformar você em uma pessoa parecida com Ele? Esse é o significado de santificação. Santificação não é você fazer ou não fazer alguma coisa. Santificação é Deus trabalhar em você para fazer de você alguém parecido com Jesus. Porque no futuro, no céu, você será perfeito como Deus é. É isso que João vai falar e essa é uma outra pista da nossa investigação. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz assim: amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo se manifestar. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E o versículo 3 nos encoraja. Todos os que têm nele esta esperança se manterão puros, como Ele é puro. Eu e você, nós devemos buscar sermos homens e mulheres de Deus. Não porque nós queremos que as pessoas da igreja nos admirem, ou porque queremos dar um bom exemplo para os nossos filhos, ou porque queremos receber promoções no trabalho, queremos ser reconhecidos como bons estudantes, queremos receber honras humanas. Nada disso. Isso não são motivos válidos para você querer ser uma pessoa melhor. Ou para que você não tenha problemas em casa. Isso não são motivos válidos. Esse trecho me mostra que um motivo excelente para que eu e você queiramos sermos parecidos com Deus, queiramos sermos pessoas melhores, é porque nós seremos iguais a Deus no futuro, nos céus. E nós hoje temos a tarefa de mostrar para esse mundo quem Deus é. Sabe como é que Deus se faz conhecido no universo que moramos hoje?
Sabe como é que ele faz conhecido? Por meio das coisas que ele criou, e ele se faz conhecido especialmente por meio de mim e de você. Deus quer ser conhecido. E a maneira que ele optou, que ele escolheu para se mostrar à humanidade, foi por meio de pessoas que ele salvou por meio de seu Filho. Ele quer ser conhecido como um Deus Salvador, que quer usar a humanidade para espelhar a sua glória. E ele quer ser conhecido por meio de pessoas ao qual ele salvou para um relacionamento íntimo de filiação. Você consegue desfrutar daquilo que Adão perdeu por meio de Jesus. Você recebe uma nova missão. As pessoas que te cercam, elas precisam ver quem Deus é. As pessoas que te cercam, que te ouvem, elas precisam conhecer quem Deus é por meio das suas atitudes. É isso que deve motivar o seu coração. Não coisas terrenas, mas você deve buscar ser um homem, uma mulher melhor, para que Deus seja conhecido. E eu quero encerrar essa palavra mostrando que o único motivo pelo qual nós devemos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus é para que Deus seja visto e conhecido por meio de nós. A nossa vida tem um propósito grande: espalhar a glória do nosso Deus, por meio de um relacionamento íntimo, de filhos. Não porque nascemos como filhos, mas porque fomos comprados pelo preço do sangue do Filho verdadeiro de Deus, Jesus Cristo. Assim eu quero encerrar esse momento. E talvez você pense, mas e o umbigo de Adão e Eva? Adão e Eva tinham umbigo ou não? Depois de todas as provas que eu mostrei, eu acredito que a resposta ficou clara, não ficou? A resposta é, eu não sei. Não tem nenhum versículo que fale sobre o umbigo de Adão e Eva. Mas se toda a história aponta para Jesus, se Adão é o símbolo, ele é apenas um símbolo que aponta para Jesus. A resposta para a pergunta é, Adão tinha umbigo? Sim, Adão tinha umbigo, porque ele apontava para Jesus, e Jesus tinha umbigo. Essa brincadeira eu fiz para te segurar durante toda essa mensagem, mas para que você perceba que desde as perguntas mais profundas, o que é a vida? A vida é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus. A vida é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus. Até perguntas bobas. Adão tinha umbigo? Todas elas vão apontar para Jesus Cristo e para a glória do seu Pai. Todas elas vão apontar para a glória de Deus e para a salvação em Jesus Cristo. Que a nossa vida aponte para a glória de Deus e para a salvação em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, eu te peço para que o Senhor faça de nós pessoas que apontam para a tua glória e para a salvação que recebemos. Nós desfrutamos de um relacionamento de pais e filhos com o Senhor, não porque merecemos, mas porque fomos comprados. E o Senhor não nos comprou só para nos livrar do inferno, o Senhor nos comprou para nos usar. Pai, que a nossa família conheça quem o Senhor é. Que os nossos amigos, nossos parentes conheçam quem o Senhor é. Que os nossos amigos de trabalho conheçam quem o Senhor é. Pai, que a gente queira, com o íntimo do nosso ser, sermos pessoas melhores, porque isso vai fazer com que o Senhor seja melhor conhecido nessa terra. Pai, eu quero que as pessoas conheçam o Senhor, por isso eu quero ser um homem de Deus. Esse é o desejo do meu coração. E eu quero que esse seja o desejo daquele que me ouve. Pai, por favor, que desde perguntas grandiosas até perguntas simples, como o umbigo de Adão, na nossa vida encontrem respostas na cruz de Jesus. Que todas essas perguntas apontem para a glória do Senhor e do seu Salvador. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, quero que você compartilhe seus pedidos de oração nos grupos da igreja. Nós queremos orar por você. E se você tem algum motivo de gratidão, compartilhe lá também. Queremos louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua vida. Uma boa semana e até domingo.